Olá, meus queridos, beleza? Tudo jóia com vocês, professor Paulo Zucoloto? Vamos lá para mais uma aulinha de geografia, né? Hoje o nosso tema vai ser fontes de energia, né? Só que agora fontes de energia no Brasil, ou seja, nós vamos fazer um apanhado da nossa matriz energética, ou seja, quais são as principais fontes energéticas que são trabalhadas no Brasil, né? Tivemos nossas aulas anteriores a qual nós trabalhamos as fontes não renováveis, né? Falamos ali do carvão, falamos do petróleo, falamos do gás natural, falamos do xisto, falamos da questão dos minerais radioativos. Tivemos logo depois a nossa aulinha falando das fontes renováveis ou das fontes verdes ou fontes limpas, né, que são aquelas que se renovam, né, pegando, por exemplo, a energia hidrelétrica, a energia eólica, a energia solar, a energia de biomassa, a energia geotérmica. E aí, agora nós vamos ver quais são as fontes energéticas que efetivamente nós temos aí sendo usadas e sendo trabalhadas em território brasileiro. Né? Então, se nós pegarmos a matriz energética brasileira, vai ser o conjunto dessas fontes energéticas que são trabalhadas aqui, onde, teoricamente, você vai ter aí uma que é prioritária. A maior parte da energia que é consumida aqui no nosso território, ela advém do petróleo e dos seus derivados. Ou seja, a maior parte da nossa base energética ou da nossa matriz energética advém de fontes não renováveis. Então, só relembrando, infelizmente, essas fontes não renováveis, como, por exemplo, o petróleo, o gás natural, o carvão, o xisto, nem tanto, a energia nuclear, nem tanto, veremos daqui a pouco, mas do restante, nós temos um uso considerável, e desse uso considerável dessas fontes e dos seus derivados, nós temos aí um impacto que é representativo, característico dessas fontes. Então, no Brasil, nós vamos ter a utilização de energias não renováveis em torno de aproximadamente 37%, de 37%, enquanto que as não renováveis em torno de 43%. Só relembrando, nós vamos ter a questão do etanol, com 17%, a questão da energia hidráulica com 12%, nós vamos ter 8%, a questão do uso da lenha, uma coisa que é muito comum ainda está acontecendo em território brasileiro, principalmente em regiões no interior do país, onde a população não tem ainda acesso a fontes mais representativas, e outras energias aí em torno de 5,9%. Nós vamos ter recursos abundantes em território brasileiro, como a água, ou seja, a energia hídrica, o vento, o sol, que são fontes renováveis, são fontes que não geram impacto, são fontes que não têm resíduo, mas que, para a sua instalação, demandam ainda de, vamos dizer assim, desenvolvimento tecnológico. Um exemplo, para você montar uma estrutura de usinas eólicas, você precisa de um estudo de um mapa eólico, e às vezes você tem um bom local para você instalar ali as suas turbinas eólicas, mas a legislação diz que se aquela região, por exemplo, for uma área de proteção ambiental, por exemplo, rota de aves migratórias, você não pode instalar ali essa central eólica. Por quê? Porque no caso aí você teria um impacto ao meio ambiente, aquelas aves migratórias que poderiam estar colidindo com essas gigantescas pás. Só relembrando, cada hélice de uma central eólica gira em torno de 20 até 40 metros de comprimento. Então são estruturas muito grandes e que giram a determinada velocidade. E que se você tiver aves no entorno, infelizmente você vai ter aí impacto. Assim como também você vai ter a questão do impacto relacionado à questão das hidrelétricas, aonde essas hidrelétricas, o que vai acontecer? Você vai ter a questão de alagamento, de áreas florestadas, alagamentos
aonde você vai ter impactos em populações de nativos e ribeirinhos, né? Além também de se ter a questão da decomposição da matéria orgânica vegetal nesses lagos e que vai estar liberando gases fruto dessa decomposição. Né? Você vai ter também relacionado a questão das centrais de energia solar, né? Elas vão estar, por exemplo, isolando o território, isolando partes do solo que poderiam ser aproveitados na agricultura. Então, querendo ou não, mesmo sendo renováveis, elas têm os seus impactos, só que não são tão impactantes quanto os combustíveis fósseis, pois estes, né, têm um potencial, né, impactante e poluente muito grande. Então, quando nós falamos da matriz energética brasileira, né, o Brasil ele vai ter, né, dentro da questão das suas energias renováveis, ele vai ter, no caso aí, a biomassa, né, pegando um exemplo. Né, nós vamos ter aí que ela tem origem na matéria orgânica, né, tem a produção do etanol, né, que é feito a partir do processamento da cana. Né, um exemplo ali, a gente vai ter a usina de São Martinho, em São Paulo. Né, nós temos aqui na divisa, né, com o Rio de Janeiro, né, a usina Paineiras também, que é muito famosa. Né, quando nós falamos, por exemplo, da matriz energética brasileira quanto à eólica, né, nós vamos ter ali na região do Ceará, né, onde à época do governo da então presidenta Dilma Rousseff, a instalação, né, de uma central eólica bem representativa, né, e que complementa em partes a produção de energia elétrica no Brasil. Nós vamos ter, quando a questão de falar de energia hidráulica, aí sim a gente está falando de uma parte importante, né, uma vez que o território brasileiro, durante muito tempo, ele foi detentor do título de ter, entre aspas, em seu território, dividindo com o Paraguai, a maior central hidrelétrica do planeta, que é a central, né, da usina de Itaipu, né, onde ali, por muito tempo, né, as turbinas de Itaipu, as gigantescas turbinas, alimentavam o território brasileiro, a maior parte do território brasileiro, e também, né, a outra parte, os outros 50%, alimentavam o território paraguaio. E que recente agora, né, nós perdemos o título, né, de detentores da maior central hidrelétrica do planeta para a China, né, que na confluência dos rios Huanghe e Yangtze-Kiang, o rio amarelo e o rio azul, né, a chamada Três Gargantas, eles, né, teoricamente construíram a maior central hidrelétrica do planeta. Diga-se de passagem, já em funcionamento e superando em produção de energia a digníssima Itaipu. Né? Só relembrando, enquanto que a usina de Itaipu apresentam, se não me falha a memória, 16 turbinas, Três Gargantas tem 24 turbinas. Então, estamos falando ali, né, de um impacto bem representativo. Então, só relembrando, a usina de Três Gargantas gerou um impacto social, um dos mais representativos do século XXI, pois fez a realocação de mais de 3 milhões de seres humanos. Praticamente 2 cidades, né, estão ficando submersas nesse contexto. Né, e a população dessas cidades fora deslocadas para uma outra região da China. Quando falamos da energia solar, né, só relembrando, é a utilização das células fotovoltaicas. Né, nós temos ali em Florianópolis, né, uma central fotovoltaica representativa, né, que é a usina, né, de Megawatt. A usina Megawatt, nessa região ali, também implementada à época, né, do governo Dilma Rousseff, né, não promovendo políticas, mas, né, ela teve um programa relacionado à produção energética, principalmente de energias alternativas bem representativas, assim também como maré motriz, né, para poder dar suporte, né, e a gente não depender apenas piamente, né, de fontes não renováveis, como, né, os derivados do petróleo, assim como também depender piamente, né, das nossas usinas hidrelétricas. Então, o carvão mineral, né, o Brasil tem, teoricamente,
um uso contínuo do carvão mineral, assim como também a exploração, principalmente ali na região sul do Brasil, né, no Vale do Rio Jacuí. Né, e o carvão mineral que é extraído aí é o lignito, diga-se de passagem. Né, o lignito é um carvão mineral de pouca calorimetria. É por isso que ele não é, vamos dizer assim, tão explorado, mas é amplamente utilizado em território brasileiro, né, principalmente nas aciarias, né, onde você vai ter a produção do aço, né, como por exemplo aqui no Espírito Santo a CST ArcelorMittal, assim também como esse carvão mineral é utilizado em centrais termoelétricas, ou seja, ele é queimado para poder produzir energia elétrica. Aqui no Espírito Santo, em Viana, foi montada uma central termoelétrica, né? Mais especificamente ali no bairro Areinha. Então, quando você passa pela BR, próximo ali da Polícia Rodoviária Federal, você consegue avistar, né, os chaminés dessa central. Só que essa central ela não é alimentada por carvão mineral, ela é alimentada por óleo diesel, né? Ou seja, querendo ou não, vai ter o seu impacto também. Só que ali é uma forma de estar compensando, né, esse déficit de produção energética. Nós temos que lembrar que o governo, teoricamente, tem a obrigação de acompanhar o crescimento populacional. E o crescimento populacional tem que ser acompanhado, apoiado dentro de um crescimento da oferta de produção energética. Só que se não investe na produção de energia, a população cresce, a demanda aumenta e o risco de colapso é muito maior. Quando nós falamos do gás natural aqui no Brasil, né, o Brasil ele tem uma parceria com a Bolívia, né, onde importa uma parte representativa do gás boliviano, né, e que chega até nós aqui, principalmente, né, na figura do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, né, e aqui recebeu o nome de GNV, Gás Nacional Veicular, para poder alimentar veículos a mover-se, né, com o gás natural. Já o petróleo, né, nós vamos ter a sua exploração, né, de forma mais representativa na bacia de Campos, né, assim como também no litoral capixaba. Né. Diga-se de passagem, né, estamos gravando aqui próximo do aeroporto de Vitória e constantemente nossas gravações param, pois o helicóptero, né, que traz e leva, né, os funcionários das plataformas por aqui passa. Né. Então, assim sendo, o Espírito Santo, né, está inserido, né, faz parte dessa estrutura petrolífera, né, da chamada Bacia de Campos, né, e nós temos campos petrolíferos representativos aqui no litoral capixaba, principalmente na região sul do Espírito Santo, né, em Presidente Kennedy e também em Anchieta. Na região norte, em Linhares e Sooretama também. Falando da energia nuclear, né, estamos falando ali, né, da nossa região sudeste, né, principalmente ali no Rio de Janeiro, né, nas estruturas, né, termonucleares de Angra 1 e Angra 2. Né, mas só relembrando que o risco que essas centrais oferecem, né, em detrimento do quantitativo energético, às vezes não é tão representativo. Né, é uma coisa que é até questionável. Até que ponto é válido esse risco? Né, só relembrando que uma central termonuclear tem tempo de validade, né? E o tempo de validade das nossas usinas de Angra 1 e Angra 2 já expirou. Então, enquanto a matriz energética, né, mundial ela vai em uma direção, a matriz energética brasileira, teoricamente, né, ela vai por outra. Né? Então, assim sendo, nós vamos ver que a nossa matriz energética, 43% dela é renovável, né? E enquanto que a gente fala isso em termos mundiais, isso é muito menor. Porém, isso é um aspecto muito positivo. Um aspecto muito positivo, por quê? Porque torna o nosso país mais atrativo, pois hoje, né, grandes conglomerados empresariais vislumbram o uso de fontes alternativas de energia. E aí, com isso, né, nós acabamos por nos tornar um país atrativo, pelo fato de fazermos uso de um percentual bem representativo na matriz energética de energias limpas. Né? Então, né, só relembrando que a gente vai ter, no caso aí, a questão das vantagens,
né, e das desvantagens, né, desses usos, né, tanto de uma base energética, mesmo que sendo maior em combustíveis fósseis, terá suas vantagens, né, e suas desvantagens, assim como uma menor proporção em combustíveis renováveis, suas vantagens e desvantagens. Né, vantagem, né, nos combustíveis, né, verdes renováveis é a questão da diminuição da poluição, entre outros. Mas você vai ter aí a questão, né, de desvantagem, é a questão, como já havia dito, a questão de isolamento de territórios, a questão de você ter áreas de proteção ambiental, a questão de você ter o alagamento de algumas regiões florestadas. Então, tudo isso daí são coisas que têm que ser pesadas na balança na hora de um país, né, buscar ali trabalhar a sua questão energética. E aí, só relembrando, né, quando nós falamos, né, da questão, né, da nossa matriz energética, que ela é hidrelétrica, ela gera, né, um custo, né, elevado, né, para você construir. Ela tem uma exigência primordial, que é a questão de rios de planalto, ou seja, o rio tem que ser encaixoeirado para poder ter energia cinética de queda. E, além disso, né, você tem a questão do dano, tanto para a flora quanto para a fauna. Né? Só relembrando, né, a título de curiosidade, sempre citamos flora e fauna primeiro. Por quê? Eu posso ter flora sem fauna, mas nunca vou ter uma fauna sem flora. Então, toda vez cita-se flora e fauna. Só a título de curiosidade, meus lindos. Então, nessa nossa matriz energética, né, baseada em energia hidráulica, ela tem, né, os seus prós e os seus contras. Fechando nossa aulinha de hoje, né, nós fazemos uso, né, dessas fontes de hidroeletricidade desde os primórdios. Né, o Brasil passou, né, pelos seus engenhos e por tudo mais, fazendo uso da energia hidrelétrica. E aí, só para nós fecharmos aí essa nossa aulinha, né, temos aqui alguns números, né, quanto à questão de Brasil e mundo, quanto à questão de uso, né, de fontes, né, no caso aí renováveis. Enquanto que o mundo vai estar fazendo, né, em média ali 14% de renováveis, o Brasil encontra-se em 43%. Já nas não renováveis, o mundo tem 85%, o Brasil está em 56%, ou seja, estamos ali em um aspecto, né, bem positivo, né, quanto à questão do uso dessas fontes energéticas. Né? Então, relembrando, né, temos dos renováveis a questão do etanol, temos a questão do biodiesel, temos a questão, né, da produção, né, de energia elétrica através da hidroeletricidade, energia fotovoltaica, energia por marés, energia por ondas. Né? Então, o Brasil ele tem uma gama representativa, né? Só que, às vezes, algumas dessas fontes são subaproveitadas. Né? Um exemplo, né, a nossa energia fotovoltaica, só 0,01% ela é utilizada. Nós vamos ter relacionado a questão de biomassa, 8%. Nós vamos ter, por exemplo, a questão, né, da energia, no caso aí, a energia solar, né, muito pouco investimento do governo, inclusive até mesmo restrições recentes. Né? Nós vamos ter relacionado à energia nuclear, né, um uso próximo ali de 0,02%. Então, assim sendo, né, nós vamos entender que o Brasil, no aspecto positivo, está fazendo um bom uso das energias renováveis? Sim, mas a gente precisa de mais investimento e de mais incentivos governamentais. E aí, só para fechar, uma questãozinha de 2010, né, do Enem, né, mostrando ali a questão de um exemplo hipotético, né, de um local de pequena extensão territorial, mas com incidência solar alta o ano todo. E aí você vai no gabaritozinho, que ele pede qual seria mais indicada, letra D, fotovoltaica, né, pois é possível aproveitar a energia solar, né, que chega àquela superfície. Mesmo numa superfície pequena, incidência solar o ano todo é a fotovoltaica. Valeu, meus queridos! Essa foi a nossa aula sobre matriz energética brasileira do professor Paulo Zuccolotto. Um abraço e fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu, queridos!